Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com seus 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno. O Bolsonaro morrer agora. Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC, no meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. E ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver. O Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito. Tá? Afinal de contas, o prefeito, à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. E então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, né, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, né? E com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né? Para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Né? Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí, porque você ser ministro do Supremo é uma coisa que quem não quer. Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia. E ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho no mensalão, na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente botou fora. Muita coisa curiosa. Agora você fecha o cerco, né? Lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Eu tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem. É isso mesmo, pessoal. É grave, é urgente. Notícia urgente que acaba de chegar e pega todo o Brasil de surpresa. É uma bomba que explode agora em Brasília. Corre, corre. Portas são fechadas. Reuniões às pressas. A casa caiu e o sistema está em pânico. Lula aparece dentro do Palácio do Planalto em novas imagens do 8 de janeiro e muito mais eu vou trazer aqui para você no dia de hoje. Agora você acompanha comigo um outro trecho de um outro vídeo. Olha, nesse vídeo o presidente Lula, ele aparece com vários representantes ali da cúpula do governo, né, caminhando no corredor do Palácio do Planalto. Agora você acompanha comigo um outro trecho de um outro vídeo. Olha, nesse vídeo o presidente Lula, ele aparece com vários representantes ali da cúpula do governo, né, caminhando no corredor. Lula sabia de tudo, foi tudo armado, foi tudo armação. Donald Trump agora parte para cima. Donald Trump, depois de Maduro, Lula é o alvo.
Pânico em Brasília. O plano secreto de Lula para tentar se salvar após a queda de Maduro, pois Lula sabe que Maduro vai delatar tudo. Maduro não vai querer cair sozinho. Meus amigos, Joesley Batista, amigo do Lula, decidiu investir na Avibras, a principal indústria bélica brasileira, justamente no momento em que o governo começa a demonstrar preocupações com a capacidade de defesa do país. E se o Trump resolver invadir o Brasil, o que nós faremos? Gritou Lula. Bom, preste atenção, a Avibras não é qualquer empresa. Ela produz sistemas de foguetes como o Astros, um dos principais ativos do arsenal do Exército Brasileiro, e estava em recuperação judicial praticamente quebrada, com dificuldade de manter a operação por falta de contratos e investimento. E aqui entra o grande problema. Essa empresa já teve interesse de compra por grupos estrangeiros, inclusive da Austrália, que poderiam injetar capital e manter a produção no Brasil. Mas essa venda foi barrada. E agora, de forma quase sincronizada, surge um investimento de cerca de 300 milhões de reais vindo de um fundo com participação direta de Joesley Batista. Agora, olha o contexto disso. O Brasil hoje tem a deficiência grave em sistemas de defesa antiaérea. Não tem capacidade moderna relevante para impedir uma operação aérea de alta intensidade. E não é teoria. É realidade observada em conflitos recentes, onde sistemas considerados avançados simplesmente não resistiram a ataques modernos com drones e mísseis. E isso acendeu um alerta dentro do próprio sistema de defesa do Brasil. Porque quando você olha o cenário global, a regra é simples. Quem não consegue proteger o próprio espaço aéreo fica vulnerável a qualquer potência que domine esse campo de guerra. E é nesse momento que a Avibras volta para o centro do jogo, porque ela representa uma das poucas capacidades nacionais de produção de armamento estratégico. Agora, conecte isso com o movimento político, porque ao mesmo tempo em que existe essa preocupação com defesa, surge um investidor alinhado com o poder, entrando exatamente nesse setor. E isso leva a uma pergunta inevitável. Estamos vendo um movimento estratégico de fortalecimento da indústria nacional ou uma reorganização de poder nos bastidores? Porque não é a primeira vez que ativos estratégicos acabam passando para as mãos do mesmo grupo. Energia, infraestrutura e agora defesa. E quando você começa a ver esse padrão se repetir, deixa de ser coincidência, passa a ser estrutura. E é aí que a história ganha outra dimensão, porque não se trata apenas de salvar uma empresa. Se trata de quem controla os instrumentos de poder dentro do país. E quando a indústria bélica entra nessa equação, o jogo deixa de ser econômico e passa a ser estratégico. Mas não antes de ganhar muito investimento de dinheiro público para o amigo de quem está no poder. Entendeu? Pessoal, Lula está dando muito dinheiro para Joesley Batista. Joesley Batista que tentou de todas as formas que Maduro não fosse atacado por Donald Trump. Ele não conseguiu, ele saiu derrotado nisso. E a verdade é uma só. Agora Lula está colocando Joesley Batista como um escudo contra as ações de Donald Trump. A verdade é notória. O pânico dentro do governo é grande. Eles estão desesperados. Acaba de sair a notícia do desespero que toma conta dentro do STF. O desespero é tanto que, após Zema falar toda a verdade na cara de Gilmar Mendes, junto com outros ministros, agora ameaçam prender Romeu Zema. Virou uma ditadura. O Supremo não pode mais ser confrontado. Informações que acabam de surgir dão conta de que o ministro do STF já fala em prisão de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais. Presidenciável do Novo, Romeu Zema intensificou suas críticas contra o Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, como forma de testar a máxima de que a rejeição da corte renderá dividendos eleitorais nesta campanha. As acusações motivaram Gilmar Mendes a acionar o ex-governador de Minas Gerais no inquérito das fake news. Na avaliação do ministro do STF, o ataque de Zema não vai ficar barato. Abre aspas.
Isso pode terminar em prisão, fecha aspas, disse o ministro do STF. A coluna do Radar, Romeu Zema nega ter cruzado limites nas críticas ao STF. Abre aspas, não fiz nada de errado. Ministros do STF também são sujeitos à crítica, inclusive à ironia, como qualquer homem público. Fui governador durante mais de 7 anos e sofri todo tipo de crítica, da mais séria à mais debochada. Nunca tentei calar quem quer que seja. Fecha aspas, disse Romeu Zema. O desespero na corte é grande.